Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho das notificações, porque isso é muito importante. Assista o vídeo até o final, para você conhecer o meu conteúdo, e no final deixa aí o seu like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda quiser me ajudar um pouco mais, você possa também compartilhar este canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso ao meu canal e aos estudos que nós temos aqui 2 vezes por semana. Você que já é inscrito em nosso canal, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado por acompanhar o meu conteúdo. E hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, né? Nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós vamos estudar esta lição de hoje, que é a lição de número 7. Lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Lição número 7, o Ministério de Eliseu. O texto áureo da nossa lição está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. A verdade prática diz o seguinte: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Então essa é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe eu vou deixar aqui na tela para você realizar a leitura na sua casa, né? Que está no segundo livro dos Reis, em várias partes, capítulo 3, versículos 5, depois do versículo 9 ao 11, depois do versículo 14 ao 18, e depois você vai do capítulo 4, do versículo 1 ao 7, e depois do versículo 38 ao 41. Se você está com a sua revista em mãos, que eu aconselho que esteja, né, com a sua revista em mãos, você pode dar uma paradinha no vídeo e efetuar a leitura aí na sua revista, né? A leitura bíblica em classe é muito importante para nós entendermos a lição. O ponto central da nossa lição diz: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Então nós vamos estar aí iniciando a nossa lição de hoje, que você possa pegar a sua revista, né, que é muito importante, o seu caderno de anotações, a sua Bíblia Sagrada, esteja aí com ela em suas mãos, para que possamos aprender a palavra de Deus. A lição, ela tem 3 pontos, né? Primeiro ponto: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. O segundo ponto: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o terceiro ponto: a morte que havia na panela. Então são 3 milagres, né, que Deus operou por intermédio de Eliseu. Então são 3 pontos com os seus respectivos subpontos. Ok? Então é isso que nós vamos aprender. Está preparado aí? Vamos lá para a aula de hoje.
porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. A título de introdução, o que é que nós vamos aprender nesta oportunidade? Sobre 3 milagres operados por Deus por intermédio de Eliseu. O primeiro, os 3 reis, que são salvos e também os seus exércitos. O segundo, quando Eliseu aumenta, Deus aumenta o azeite da viúva, multiplica o azeite da viúva. E o terceiro, quando há morte na panela nos filhos dos profetas e Deus intervém também e livra eles com uma ação de fé de Eliseu dirigida por Deus. Então é isso que nós vamos aprender nesta oportunidade. Então vamos lá. No tópico 1, Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Primeiro milagre ocorrido na lição que de hoje por intermédio de Eliseu. Subtópico 1, reis bons e reis maus. Nós aprendemos em uma lição passada que o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul, 2 reinos lá com o filho de Salomão chamado Roboão. Nós já aprendemos isso. E depois de Roboão, que foi o primeiro rei do reino dividido, o reino do sul, depois do reino do norte, Jeroboão, o primeiro rei, vieram vários reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E vários deles, vamos para não dizer a maioria, eram reis maus. A Bíblia cita eles como reis maus. Agora, o que é que determinava se um rei era mau ou se era bom? Era o seu relacionamento com Deus. Geralmente você vai ver a expressão, e fez fulano de tal, rei de Judá, exemplo, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que determinava se um rei era bom ou se um rei era mau, era aquilo que ele fazia, que ele fazia de mal aos olhos do Senhor. Então havia reis bons e reis maus. Infelizmente a maioria deles eram reis maus, reis que não serviam a Deus. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Na própria revista, na leitura bíblica em classe, você encontra no capítulo 3, versículo 5 de 2 Reis, que diz: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou os reis dos moabitas contra Israel. Aí o versículo 9 diz: e partiu o rei de Israel, número 1, um rei de Judá, rei de Edom, 3 reis, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então esses 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Por quê? Porque os moabitas eram vassalos do rei Acabe, e eles tinham que pagar tributo, ao rei Acabe. Quando morreu o rei Acabe, o rei dos moabitas se rebelou, e o filho de Acabe, nesta época, era Jorão. Então ele pede a ajuda do rei Josafá e também do rei de Edom. O rei de Edom, que nessa época era vassalo do rei de Judá, Josafá. Então esses 3 reis vão à guerra. Por quê? Porque Moabe, os moabitas, se revoltaram, se revoltaram contra Israel por causa dos tributos. Então eles vão, 3 reis vão para a guerra contra os moabitas. Então esse subtópico 2 vai falar disso. Subtópico 3, a predição de Eliseu se cumpriu. O que Eliseu
disse, né? O que Eliseu previu para esta batalha, né? O que Eliseu disse? Eliseu, nós vamos estar lendo aqui, né? 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9, nós vamos estar lendo aqui, né? 2 Reis 3 e 9. O que é que Eliseu previu, né, nesta batalha, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Nós já lemos, né, que fala que eles estavam sem água, e lá no versículo 17, Eliseu, ele faz uma predição, né? Ele foi consultado pelos reis, né? Apesar que ele não tinha comunhão com o rei Jorão, que era filho de Acabe, mas ele, por respeitar Josafá, que era um rei bom, ele deu essa profecia, né? Versículo 17 diz: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que beberá vós e o vosso gado e os vossos animais. Então ele profetiza, né? Ele prediz que muitas águas viriam, mesmo sem chuva e mesmo sem vento, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto, né? Primeiro ponto da nossa lição, que é Eliseu salva 3 reis dos exércitos. A síntese desse primeiro ponto diz o seguinte, né? A síntese diz: não importa se pessoas infiéis estiverem no meio das fiéis, o Senhor sempre intervirá, né? Irá intervir a favor dos que o temem. Nós temos ali o rei Jorão, que era um rei ímpio, né? Temos o rei de Edom, também que não servia a Deus, e ali havia o rei Josafá, que era um rei temente a Deus. Então Deus agiu por causa de Josafá e livrou esses 3 reis das mãos dos moabitas. Tá bom? Vamos lá para o tópico 2, a morte que havia na panela. Esse foi o segundo milagre, né, que nós vamos aprender aqui nesta lição de hoje. Subtópico 1, a escola dos profetas. Então havia 3 lugares, né, Betel, Jericó e Gilgal, onde havia uma escola dos profetas, certo? E eu vou deixar aqui na tela algumas referências para você ler e comprovar a existência dessas escolas, né? 2 Reis 2, versículos 3, 5, 7 e 15. E também 2 Reis 4 e 38. Você pode parar o vídeo, conferir estas leituras, e você vai ver que havia escolas de profetas nestas localidades, tá bom? O que eram essas escolas de profetas, né? Os homens de Deus ficavam ali reunidos nesses lugares, e ali eles tinham pelo menos 3 tipos de aprendizado, vamos dizer assim, 3 funções. Primeiro, era compreender melhor a vontade de Deus, para passar para a nação de Israel. Também eles ficavam ali desenvolvendo um relacionamento melhor com Deus. Eles oravam a Deus, buscavam a presença de Deus, né? E assim por diante. E também eles aprendiam a combater a idolatria, né? A honrar o nome de Deus, né? E combatendo a idolatria. Combatendo a idolatria. Então eles viviam ali, né? Esse tópico de número 3, eu acabei pulando o tópico de número 2, né? Mas vamos continuar aqui e depois nós vamos para o tópico de número 2, né? Então aqui eles aprendiam a buscar a presença de Deus, a ter um relacionamento melhor com Deus, melhor com o Senhor Jesus, né? E a buscar aquilo que Deus tinha
para eles como profetas de Deus. Então havia essas escolas. Não é que eles estavam ali para aprender a profetizar, né? Ensinar a profetizar. Isso não é bíblico, né? Porque eles estavam ali para aprender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E em um desses lugares houve uma fome, né? Houve ali um tipo de uma fome e os filhos dos profetas queriam comer. Então, no subtópico 2 diz a morte na panela. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que um dos filhos dos profetas, você pode comparar isso, né? Eu vou deixar aqui na tela, 2 Reis capítulo 4, versículo 38 ao 41. Então, você pode conferir lá. E um dos filhos dos profetas foi buscar alguns legumes, vamos dizer assim, alguns ingredientes para fazer uma sopa, e ali ele pega algo venenoso. Né? Ele pega algo venenoso e ali os filhos dos profetas experimentam, né? Os primeiros ali, e vão ver que havia algo venenoso. É por isso que eles dizem, né? A morte na panela. Então, a morte na panela. Então, o que a Bíblia ela diz, né? O que a Bíblia diz sobre este milagre, né? A Bíblia diz que Eliseu mandou trazer um pouco de farinha, né? Traga lá um pouco de farinha, deitou a farinha, jogou a farinha na panela, né? E tirou para o povo comer. E não havia mais morte na panela. Então Deus usou Eliseu para tornar aquela comida saudável, né? Tirar aquele veneno através de um bocado de farinha. É lógico que a farinha ela não tem poder milagroso, né? Não tinha aqui, não tem até hoje. Mas Deus usou esse método para operar um milagre ali, e eles puderam comer, os filhos dos profetas comeram e não aconteceu nada, né? Então isso é muito importante nós aprendermos mais este milagre da parte de Deus. Então vamos ler agora a síntese do tópico de número 3, que diz o seguinte: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. Então Eliseu teve fé que se ele jogasse a farinha, né, naquele alimento, naquela sopa, vamos dizer assim, aquele veneno seria tirado e os profetas puderam comer, os filhos dos profetas comer sem perigo, sem dano para a sua saúde. Tá bom? Esse foi o tópico 3. Eu pulei o 2 aqui, então nós vamos agora para o 2, né, que é o segundo milagre. Então esse foi o terceiro. O primeiro, Eliseu livra, né, Deus livra os 3 reis na sua batalha. O terceiro milagre, Deus tira a morte da panela. E agora o segundo, né, Eliseu aumenta o azeite da viúva, que é o tópico de número 2 aí, né? Tópico de número 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Subtópico 1 diz, a situação das viúvas em Israel. Qual era a situação das viúvas em Israel? As viúvas naquela época, elas não tinham sustento, não havia o INSS, a Previdência Social. Então elas perdiam seus maridos, que eram a fonte do seu sustento. Então agora elas ficavam desprevenidas, né? Então a situação das viúvas naquela época era essa, né? E uma viúva dos filhos dos profetas, né? Que é o subtópico 2 aí, ó. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. O subtópico 2, se você ler em 2 Reis, capítulo 4, melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 4, você vai ver que esta mulher, ela chega até Eliseu e expõe o seu problema. Ela tinha uma dívida deixada pelo seu marido, né? E o credor iria levar os seus 2 filhos. Lá no versículo 1 do capítulo 4, ela chega até Eliseu.
no versículo 2, Eliseu pergunta, né? O que te hei de fazer? O que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tá? Então Eliseu agora vai e manda ela, né? Versículo de número 7, ele diz, no versículo 6 ele manda ela ir em casa, né? Os versículos ele manda ela ir em casa, procurar vasos com os vizinhos, né? E fechar a porta sobre si, levar os filhos para casa, ela e os 2 filhos, e ali começar a encher os vasos de azeite. E o versículo 7 diz, então veio ela e fez ao homem de Deus, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então a mulher obedeceu, né, a instrução de Eliseu pela fé, e ela pegou os vasos emprestados, foi para casa e começou a encher os vasos, né? E aí no subtópico 3, nós temos 3 características desta mulher, né? A fé que ela teve, a obediência e a família unida. Primeiro, ela teve fé para poder acreditar naquilo que Eliseu falou. Segundo, ela obedeceu, ela foi nos discípulos, ela foi nos vizinhos, né? Procurou vasos emprestados e ali ela encheu os vasos pela fé. E ela também tinha família unida, porque os 2 filhos ajudaram ela, né? Eles iam trazendo os vasos e ela ia os enchendo, até que acabou os vasos. Então esse subtópico 3 nos mostra isso, né? Fé, obediência e família unida. Tá? Então esse foi o segundo milagre. Na nossa aula virou o terceiro, porque eu falei o terceiro primeiro, né? Mas vamos agora ler a síntese do tópico 2, né? A síntese do tópico 2 diz o seguinte: Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Qual era o instrumento do milagre daquela mulher? O pouquinho de azeite que ela tinha numa botija. Se você tiver um pouquinho para oferecer, Deus pode transformar esse pouco em muito. Aquela mulher pagou a dívida e também viveu do resto do azeite. Então é isso que nós aprendemos nesta lição. 3 milagres operados por intermédio de Eliseu. Primeiro, Eliseu salva 3 reis dos seus exércitos. Segundo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E terceiro, Eliseu, a morte que havia na panela, Eliseu deita farinha na panela e aí o veneno, né, aquele ingrediente que era um veneno, foi transformado em alimento e ali os profetas comeram e se alimentaram. Que Deus te abençoe. Espero que esses 3 milagres incentivem e aumentem a sua fé no Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.